No capítulo desta quinta-feira, 25 de agosto da novela A Favorita, Flora diz para Lara que os bandidos pediram um helicóptero para fugir com elas em segurança. Lara fica desesperada e diz: não, se esses caras fugirem com a gente, eles vão nos matar. Flora diz: não, eles vão deixar a gente na beira de uma estrada. Lara diz que ela acha uma péssima ideia, porque ela não confia nesses caras. Você não vê que eles vão matar a gente se a gente continuar aqui dentro? Lara diz que está com muito medo. Flora abraça a Lara e diz que ela não tem que pensar assim. Elas têm que torcer para o Zé Bob negociar direito com a polícia. Lara fica tremendo de medo. Manu pede para Dodge explicar para ela o que está acontecendo. Ele diz: não sei, Manu, para de fazer pergunta. Então responde o que eu te pergunto, poxa, que droga. Ele diz que tem que sair da cidade, ele tem que estar preparado. Manu acha estranho e diz: sair da cidade? Mas é claro, você está envolvido no sequestro da Lara Fontinha, não é isso? Ele manda Manu calar a boca. Manu diz que não dá para confiar nele, porque ele é um maior 71 e ela vai acabar se ferrando. Ele grita: chega, eu mandei você ficar na sua, hein? Cala a boca. Dodge vê no jornal a notícia que os policiais pedem que todos os repórteres e as pessoas que estão perto se afastem. A informação é que eles vão invadir o local a qualquer momento. Manu fica olhando com raiva para a cara de Dodge. Irene, preocupada, pergunta a Gonçalo por que eles estão afastando os jornalistas. Será que eles estão pensando em invadir a casa? Você não pode permitir, meu filho. É muito perigoso, é arriscado, é a vida da Lara. Gonçalo diz que ele já falou para o delegado que ele quer atender às exigências dos bandidos, mas eles não querem ouvir. Pedro comenta com Norton que ele não entende por que os policiais estão fazendo isso. Se o Gonçalo já não concordou em ceder o helicóptero, a polícia está tentando outra estratégia? Eu não sei o que está acontecendo. Norton diz que ele também não entende o que a polícia está querendo fazer. Donatella pergunta a Pepe se a polícia vai invadir a casa. Ele manda ela ficar calma, por favor. Lara fica apreensiva e diz que Zé Bob está demorando. Se ele está demorando é porque a polícia não topou negociar com eles. Flora manda Lara ter calma e esperar. Ela diz: esperar? Esperar como? Esperar por quê? E se esses caras entrarem aqui e fuzilarem a gente? Um dos bandidos entra no quarto e manda Lara calar a boca, perguntando se ela quer morrer. Ele manda ela encostar a cara na parede e calar a boca. Ela diz: tá. Flora aproveita para sair de mansinho. Gonçalo torna a tentar convencer o delegado, dizendo que ele tem um helicóptero particular e que é só lhe dar um telefonema que em 5 minutos o piloto traz ele. Eu sei que o senhor está nervoso, mas agora nós só temos que ter paciência. Halley pergunta a Zé Bob se ele se oferecesse no lugar da Lara, será que eles aceitavam? Zé Bob diz que infelizmente não adianta, porque ele também se ofereceu. Eles querem a Lara, óbvio. Começam a atirar de dentro da casa. Irene e Gonçalo correm para se esconderem. Donatella olha desesperada. Gonçalo diz para Irene que estão atirando à toa. Os policiais revidam os tiros. Donatella diz: ai, Santa Rita, protetora das causas impossíveis, advogada do caso dos desesperados. Continua o tiroteio. Irene chorando diz: ai, Gonçalo. Halley e Norton também se escondem para se protegerem dos tiros. Donatella se desespera porque eles não param de atirar. Flora que está atirando pela janela do banheiro. Os bandidos aparecem e perguntam se os caras estão entrando. Ela diz que não sabe, mas eles estão atirando. Se a gente não revidar, eles vão achar que a gente está desarmado e vão entrar com tudo. Vamos atirar vocês também. Cuidado, hein, minha irmã, que lance mal preparado. O outro diz: você não disse que essa casa era segura? Vocês vão ficar aí reclamando ou vão ajudar? Vamos atirar os dois. Os dois começam a atirar e a polícia revidando do lado de fora. Flora se afasta de mansinho. Ela limpa a arma para que não fiquem as digitais dela. E a polícia atirando em peso em direção à casa. Halley pergunta a Norton se será que aconteceu alguma briga porque eles não tinham pedido um helicóptero para fugir. Norton diz: vai saber o que se passa na cabeça de bandido. Pedro se aproxima de Silveirinha e diz que se acontecer alguma coisa com a neta dele, ele vai esganar ele com as próprias mãos. Silveirinha se faz de desentendido e diz: sei lá do que você está falando, seu demente.
Donatella corre dizendo que ela vai entrar na casa e Pepe segura ela, perguntando se ela ficou louca. Queres levar um tiro? É. Colocar a sua vida e a minha em risco? É. Chega o reforço dos policiais que já caminham em direção à casa para invadir. Os bandidos continuam atirando. Flora diz que a janela está com eles porque ela vai lá para os fundos. O policial faz sinal que eles podem seguir em frente. Irene está chorando com medo que aconteça alguma coisa com a Lara. Flora olha para os dois, já se preparando. Ela saca as duas armas e chama pelo nome deles. Jordan, Rui. Quando eles olham, ela atira nos dois. E os dois morrem no banheiro. Flora pega uma corda e se amarra para fingir que estava presa. A polícia invade o local. Flora percebe que eles já estão lá e grita: socorro, alguém me ajuda. O delegado pede para ela ter calma. Graças a Deus que vocês apareceram. E esses tiros? E a minha filha? Flora tira o capuz do rosto de Lara e diz que elas estão salvas. Acabou. Lara diz graças a Deus. Irene diz para Gonçalo que se aconteceu alguma coisa com a Lara, ela quer morrer. Ele pede calma para ela não perder o controle. Os dois ouvem quando gritam dizendo que as duas estão salvas e eles respiram aliviados. Irene diz graças a Deus. Donatella pergunta a Pepe o que foi que aconteceu com a Lara. Ele diz que a Lara está salva e os bandidos morreram. Ela e a Flora estão sendo libertadas agora. Donatella diz graças a Deus, eu queria tanto abraçar minha filha. Pepe confessa para Donatella que ele achou muito estranho os bandidos terem morrido, porque a polícia não chegou a entrar no cativeiro. Será que eles se mataram entre si? Donatella diz, claro, foi a Flora quem matou os dois, queima de arquivo. Ela matou os dois para ela sair de coitadinha, de vítima. Como eu odeio essa mulher, Pepe. Ai, que ódio que eu tenho dela. Pepe diz que pelo menos a Lara está bem. Donatella diz, que bem, Pepe, o que ela fez a própria filha passar. Irene abraça a Lara chorando e diz, meu Deus do céu, graças a Deus. Silveirinha abraça a Flora, dois fingidos. Gonçalo pergunta para Flora se elas estão bem. Ela diz que estão, que o pior já passou. Halle abraça a Lara dizendo que ele ficou com tanto medo de perder ela. Ela diz que também ficou com muito medo de nunca mais ver ele. Eu cheguei a pensar que eu ia morrer. Halle diz para ela não falar isso porque já passou. Ela diz que se não fosse a Flora ter ajudado ela a passar por isso, ela não teria aguentado. Pedro se aproxima de Flora dizendo, oh, minha filha, graças a Deus que está tudo bem com você. Ele abraça a Flora para dizer no ouvido dela, foi você, né, que armou tudo. Foi você quem matou os bandidos, né? Flora, para meter medo nele, diz que ela está vendo que ele está muito abatido, pálido. O senhor deve ter sofrido muito, né? Mas não se preocupe que agora eu estou livre e eu vou cuidar pessoalmente do senhor. Eu vou te levar ao médico e vou te dar todos os seus remédios que eu tô vendo que o senhor está precisando. Nessa hora, Zé Bob chama a Flora e ela abraça ele. E diz que ela não saberia o que teria sido dela e da filha dela sem ele. Ele diz, vamos embora daqui. Pepe aparece e Pedro fica surpreso ao ver ele. Pepe diz que ele e a Donatella estavam escondidos acompanhando o desfecho do sequestro. Vamos combinar um encontro para mais tarde. Pedro diz, claro, na minha casa às 7. Maria do Céu diz para Orlandinho que o Halle está completamente apaixonado pela Lara. Ele diz que não quer ver, que droga, nada dá certo na vida dele. A avó de Orlandinho pergunta a Maria do Céu se ela ainda continua com aqueles enjoos. Ela diz que está cada vez pior porque ela não está conseguindo comer nada. Minha filha, você não está prenha, não? Maria do Céu diz que está desconfiada que sim, porque a regra dela está bem atrasada e ela queria muito fazer o exame para confirmar. Você não precisa confirmar nada, minha filha. Mulher sabe quando está prenha, ela sente. Ai, meu Deus, quanta alegria. E o Orlandinho com aquela carinha de bobo vai ser o primeiro a me dar um bisneto. Lara acorda no hospital e todos estão lá para paparicar ela. Gonçalo pergunta se está tudo bem com ela. E ela diz que está tudo bem. Ai, graças a Deus que eu tô livre. Essa é a melhor sensação da minha vida, eu tô livre. Irene diz que o pesadelo acabou. Gonçalo pergunta a Lara se machucaram ela ou mexeram com ela. Lara diz não, mas eles machucaram a Flora. Eu estou preocupada com ela. Como ela está? Irene diz, ela está bem, meu amor. Ela é forte, ela está muito bem. Lara diz para Irene que a Flora foi uma heroína. Ela protegeu ela como uma leoa. Ela não deixou que eles encostassem nela. Halle diz para ela ter calma, porque já passou.
Lara continua contando para Irene como a Flora protegeu ela e diz que ela vai ficar devendo isso a ela pro resto da vida. Irene diz que ela não vai ficar devendo nada porque a Flora é a mãe dela e ela tem certeza que ela daria a vida por ela. Gonçalo diz para Lara que já estava na hora dela reconhecer a Flora como mãe. Lara diz, Irene diz que ela acha que chegou o momento da Flora ir morar com eles no rancho, para eles refazerem a família deles. O que você acha? Lara sorri e diz que ela acha que sim. Irene diz para a Flora que a Lara tem uma coisa para dizer para ela. Eu queria que você aceitasse o nosso convite de ir morar lá no rancho com a gente. Flora se faz de surpresa e diz filha e pergunta para Lara se ela tem certeza que é isso mesmo que ela quer. Lara diz tenho. Flora diz que vai ser a maior alegria da vida dela. Ela senta na cama ao lado de Lara e diz eu aceito, filha. Flora abraça Lara e sorri por ela ter conseguido o que queria, sair como heroína. Donatella diz que ela tem certeza que foi o Dodge quem planejou esse sequestro junto com a Flora e o Silveirinha. Pedro diz que ele não tem a menor dúvida. O descaramento da Flora, a frieza se passando por vítima, criatura sem alma que eu ajudei a colocar no mundo, que Deus tenha piedade de mim. Donatella diz que Zé Bob tem que desconfiar de alguma coisa, não é possível. A minha vontade era de me encontrar com ele e dizer para ele isso. Pedro diz que ela não pode se deixar levar assim pelas emoções. Você quer encontrar com ele? Como? Quer se revelar para ele, é isso? Donatella diz que ela confia nele totalmente. Pepe diz que ela não pode se revelar a mais ninguém do que a ele e ao seu Pedro, senão ela vai colocar tudo a perder. Pedro diz para a Donatella que a Lara e o Zé Bob estão bem, ninguém mais está correndo perigo, fique tranquila. Ainda não está na hora de nenhuma atitude radical, longe disso. Zé Bob diz para a Flora que ele sabe que não é a hora, mas ele gostaria que ela contasse passo a passo do que aconteceu nesse sequestro. Sei lá se você viu os caras falando alguma coisa suspeita. Flora pergunta por que e se ele está desconfiando de alguma coisa. Ele diz estou desconfiando que o Dodge está atrás disso tudo. Flora finge surpresa e diz o Dodge? O Dodge é um pamonha, Zé. Ele jamais se meteria numa operação de risco como essa. Zé Bob olha para ela desconfiado. Ela diz que os caras eram muito bem profissionais. Zé Bob diz que os caras não eram tão profissionais assim, senão eles não teriam se matado daquela forma. Foi estranho o jeito como eles morreram. Você não viu nada? Ela diz nada, eu fiquei o tempo todo trancada, eu só vi os tiros. Flora pergunta como ele soube onde eles estavam. Zé Bob diz que ele recebeu um telefonema anônimo. Ela pergunta de quem? E Zé Bob diz era anônimo. Ela diz sim, mas você não tem ideia de quem possa ter sido? Ele diz não, a voz era de uma mulher, mas eu não reconheci quem era não. Flora diz então mais alguém sabia que a gente estava lá. E se essa pessoa te ligou é porque sabe que nós nos conhecemos. Então é alguém do nosso círculo, Zé. Ele diz que seja lá quem for, o importante é que acabou tudo bem. Gonçalo aparece e diz para Zé Bob que ele ainda não teve a oportunidade de agradecer para ele tudo que ele fez pela Flora e pela neta dele. Então eu gostaria de convidá-lo para ir jantar essa semana lá no rancho. Eu, a Irene, a Lara e a Flora teremos muito prazer em recebê-lo. Zé Bob diz, ué, a Flora? Flora diz que o Dr. Gonçalo convidou ela para ir morar no rancho e ela aceitou, já que é uma oportunidade dela estar perto da filha dela. Depois de tudo que aconteceu, ela nem pensa em ficar longe dela. Zé Bob diz que ela faz bem e quisera ele poder ficar mais perto da filha dele também. Zé Bob diz a Gonçalo que ele aceita o convite dele, mas que agora ele vai indo. Gonçalo diz muito obrigado. Flora abraça Zé Bob e depois que ele vai embora, Gonçalo pergunta se ela gosta do Zé Bob. Ela diz, gosto muito, mas cada coisa a seu tempo. Gonçalo sorri. Vanderlei diz para Catarina que ele separou uma caixa de morangos sem agrotóxicos para ela, que é cortesia da casa. Catarina olha para Lorena sem graça, e Lorena acha graça por saber que Vanderlei é afim de Catarina. Catarina paga ele das compras que ela e Lorena fizeram. E quando ele vira as costas, Lorena pergunta por que ela não dá uma chance para o Vanderlei. Catarina pergunta se ela está doida. O Vanderlei é namorado da Cida. Não vai dar em nada isso. Ele gosta de você, hein? Catarina manda ela parar com isso. Catarina ouve o cachorro deles latindo e acaba vendo Léo jogado no chão bêbado. Ela, assustada, diz, Léo. Ele diz, Catarina, me ajuda, me ajuda. Ela fica triste ao ver o marido daquele jeito. Catarina ajuda Léo a entrar em casa. Léo pede para ela ficar com ele. Ela enxuga o rosto dele, dizendo que ele só pode ter se metido em confusão.
Olha a casa também como está, parece um chiqueiro. Como é que você consegue? Léo diz que ele não consegue, pede para ela voltar para casa. Ela manda ele parar com isso, senão ela vai embora. Não, Catarina, não me deixe, eu preciso de você. Me perdoa, Catarina. Volta, eu estou te pedindo, volta. Catarina diz que ela não vai voltar. Léo pede para ela não deixar ele. Ele promete que vai mudar e pede novamente para ela voltar para casa, porque ele não sabe viver sem ela. Ela diz que muitas vezes ela quis ouvir isso. Quantas vezes ela quis ouvir uma palavra de carinho, de ternura verdadeira, um gesto dele que fosse, mas agora é tarde demais. Se cuida, hein? Vê se para de beber. Catarina vai embora de lá e deixa Léo sozinho. Já do lado de fora, ela fica chorando. Um pessoal invade ao redor da mansão de Romildo. E ele pergunta para Alicia quem eles são. Ela diz que são o povo que moravam no prédio que ruiu. Eles vieram cobrar os seus direitos. Ele diz, santo Deus. Gurgel manda Romildo ir até lá fora dizer alguma coisa para acalmar o povo. Eles vão é me matar. Gurgel diz que eles não vão não. Eles são iguais crianças, carentes, eles xingam, mas o que eles querem é um pouquinho de atenção. É só o senhor dizer umas coisas carinhosas que é capaz deles saírem de lá votando no senhor. Romildo aparece com Gurgel e diz, meus irmãos e minhas irmãs, antes de mais nada, eu quero que vocês saibam o quanto eu sou solidário com a dor de vocês. Porque nenhuma pessoa pode perder o benefício de ter uma moradia. Só que o problema é que a nossa casa ruiu, casa que a gente já pagou ou ainda está pagando, e nós perdemos a nossa casa e quase perdemos a nossa vida por causa do senhor, tá entendendo? Romildo diz que a paciência deles vai ser muito bem recompensada. Vocês fizeram muito bem em vir aqui na minha casa pedir ajuda, porque amanhã eu vou a Brasília e vou exigir que a casa tome uma posição com esse episódio tão vergonhoso da história nacional. Romildo é acertado por uma comida na cara. E o povo continua reclamando, e começam a jogar ovos nele. Os seguranças de Romildo tiram o povo de lá. Elias agarra Dedina, mas ela se sai dele. Ele diz, calma, eu já te disse que eu te amo hoje. Dedina não fala nada, e Elias diz, eu amo você. Os dois se beijam, mas Dedina não está com vontade de beijar Elias. Shiva conta para Augusto César que a Dedina está traindo Elias, e o pior, que é com o melhor amigo dele. Eu cheguei lá e ela estava no maior amasso com o cara. Coitado do pai Elias. Augusto diz, coitado coisa nenhuma, bem feito pra ele. Ele passou a vida inteira empatando a minha vida com a Rosana, tentando separar a gente. Agora chegou a hora dele colher o que ele plantou. Flora diz para a Silveirinha e o Dodge que ainda não chegou. Ele diz, e se esse desgraçado fugiu com o dinheiro? Dodge aparece com uma mochila e diz, ho, 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 Feliz Natal. Dodge manda a Silveirinha dar só uma olhada e ele coloca um monte de dinheiro no balcão. Flora fica só observando e Dodge diz Feliz Natal e paz na terra aos homens de boa vontade. Silveirinha, que nunca viu tanto dinheiro na vida dele, diz deu certo. Ele olha para Flora e diz deu tudo certo. Ela diz que isso não é nada, isso é só o começo.